e o fim dessa noite, Pai. Entregamos tudo nas tuas mãos, para a glória do teu santo nome. Amém? Receba ele, amado, mais uma vez. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Pode acender as luzes aí, queridos. Pode sentar. Mas estamos a 2 dias da nossa conferência. E nós temos já gerado esse ambiente há mais de um mês, né? Praticamente um mês. Para que o ambiente esteja bem livre, bem preparado, bem limpo, para que o Senhor faça aquilo que Ele tem para fazer. Amém? Que eu sinto no meu espírito que Deus tem. Hoje eu estava orando aqui, é como se esse lugar aqui, esse ambiente aqui fosse enchendo de água, como se não para matar a gente afogado, mas para que Deus nos desse a oportunidade de nós mergulharmos. Amados, é muito importante que a gente não só veja o rio, veja as águas de Deus, mas que a gente deseje, queira e mergulhe quando ela estiver passando na nossa frente. Eu creio que essa conferência agora que começa sexta-feira, um rio de Deus está fluindo, com mais volume, né? Todos nós, até aquele que é mais cético, às vezes a gente olha algum irmão assim, durante o louvor, o céu está bem baixinho, o irmão está lá, parece a estátua da mulher de Ló, duro, não reage, Deus vai te pegar, querido. Sei que fica engessadinho aí, te prepara, Deus vai te pegar. E diga assim, pode me pegar. Amado, vai ser bênção de Deus, você vai ter experiências com o Senhor que talvez ainda não tenha tido. Com certeza as palavras elas são bem confrontativas e vai ser muito bom para a gente. Amém? Crie expectativa. Se você está aqui nesse ambiente, ainda não se inscreveu por revisão, amado, eu não vou dizer que você está em pecado, mas está em pré-pecado. Está desobedecendo. Já pensou, mano, se alguém vai servir um banquete de graça perto da tua casa com tudo que você precisa, não é nem tudo que você gosta, mas tudo que você precisa, e você diz, não estou afim não, vou fazer outra coisa. Você não faria isso, né? Então não desperdice aquilo que é eterno, porque o que a gente vai ver aqui são coisas que são eternas, que vão ser depositadas sobre nós. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero ministrar uma palavra, porque parece assim que todo mundo tem convicção de que foi escolhido por Deus, mas não é bem assim, né? A gente percebe que muita gente que até abandonou os caminhos do Senhor porque achou que Deus havia se enganado. Existe uma teoria, um ditado que diz que todo mundo é filho de Deus. E vocês sabem que não é. Não é assim, todo mundo foi criado por Deus. Mas filhos, todos aqueles que o receberam, Deus lhe deu o poder, a graça de serem feitos filhos de Deus. Todos aqueles que confessaram o seu nome. A mesma coisa sobre ser escolhido, amado. Tem um texto que eu gosto muito, que sempre Deus traz à minha memória quando alguma dúvida quer pairar minha mente, dizer, cara, tu está no lugar errado, tu não devia estar aí, enfim, que é que está em João 15,16, que diz assim, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Amém? Talvez seja um dos maiores dilemas de muitos cristãos para ter uma vida muito oscilante, essa dúvida a respeito da escolha de Deus. Você, como eu, deve perguntar, mas o que Deus viu em mim? O que é que tinha em mim para Deus me olhar e me escolher? Amado, eu não estou falando aqui de predestinação, eu não estou falando disso, que Deus escolhe uns, como os calvinistas falam um pouco sobre isso, que Deus predestinou alguns para serem salvos e outros não. Eu não creio, nós não cremos nisso. Nós cremos que a Bíblia diz que Deus deseja que todos sejam salvos, todos. E
praticamente todos, nesse tempo que a gente vive hoje, a não ser aqueles povos bem, isolados, mas praticamente todo mundo hoje recebe o chamado do Senhor. Deus está chamando ele. A palavra é uma anunciação a uma conversão, a uma vinda da pessoa até Deus. Então, muito lugar, você abre a televisão, você olha no celular, você vê igrejas abertas, por todo lugar está se pregando o Evangelho, e aquilo é um chamado do Senhor, não é simplesmente uma pregação. Mas quantos ouvem a palavra, ouvem o chamado e atendem ele, né? E dizem, eu aceito esse chamado, Deus está me chamando. Você certamente, como eu, um dia ouviu uma palavra, estava vivendo algum dilema, algum problema na sua vida, e você atendeu, quer aceitar o Senhor como seu Salvador. Naquele dia, mano, talvez depois de 3, 4, 10, 20 chamados, você disse, eu quero aceitar o Senhor. Aí você entra na condição de escolhido. Deixa eu deixar bem claro aqui isso, amado, porque tem gente enganada, eu tenho falado, tem muita gente enganada, achando que está até salvo, e está perdido dentro das igrejas. Muita gente perdido dentro da igreja, gente que não tem convicção de quem ele é, se Deus o escolheu mesmo. Ele vive debaixo de acusações, debaixo de lei o tempo todo, ele não entendeu o que é graça de Deus, e ele começa a olhar para o seu passado, até para o seu presente, para algumas coisas que ele ainda pratica, e diz, não, eu não fui escolhido. Eu escolhi o Senhor, eu estou escolhendo por esse tempo, cada minha situação, e não é assim, amada. A palavra é bem clara aqui. Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Mas se a gente for pegar aqui ele está falando aqui, claro, já para os discípulos, para os apóstolos, que aceitaram o chamado, se tornaram escolhidos. Mas esse processo aqui não começou aqui, ele não chegou para Pedro, para os discípulos, e disse, olha, eu estou escolhendo vocês. Ele fez um chamado. Qual era o chamado? Vem e segue-me. Você pode vir e segue. Alguns aceitaram, outros não. Quando você aceita o chamado, dizer vem e segue-me, você passa a entrar na condição de ser escolhido. Querido, e você aceitou, é carimbado, é escolhido e acabou. Sabe, nada pode mudar isso. Quando Jesus conta uma parábola lá em Mateus 22, 14, ele fala de um rei, né, que vai fazer um banquete para o seu filho, chama todo mundo, muita gente, ninguém vem daqueles convidados, ele manda chamar aqueles outros necessitados e vem. E lá no meio daqueles novos convidados, ele acha um rapaz, um homem, com vestes que não eram apropriadas para a festa do noivo. Pega aquele homem andando pelo meio, e a Bíblia diz que ele vai lá e pergunta por quê, que ele não está com as vestes nupciais, vestes apropriadas. Aquele homem não fica meio confuso, ele é tirado dali, açoitado e lançado nas trevas. Deus estava falando, Jesus estava falando do noivo, de Jesus. Talvez ele estivesse ali com a motivação errada, foi chamado, até veio para a festa, mas não estava interessado na festa, nem no dono da festa, como muita gente, amado, dentro da igreja. Sabe, isso não é uma condição de escolhido. O fato de a pessoa estar dentro da igreja, às vezes, até há muito tempo, por não estar com a motivação errada, com a motivação correta, por não estar entendendo ou praticando a palavra, ele continua perdido, amado. E no final, ele vai ser tirado e lançado no inferno. Estava dentro da igreja, não entendeu o processo. Ele acha que aqui é bom, é agradável, faz bem para a alma e faz mesmo. É muito bom estar nesse lugar. Você jamais vai sair daqui da mesma forma que entrou, porque é um ambiente santo, onde Deus se manifesta. Dessa parábola, Jesus fala assim, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E entenda, mano, essa escolha, Deus nos chama, mas essa escolha depende da resposta que nós damos a Deus, querido. O preço já foi pago, o chamado é feito, mas a escolha, se tornar um escolhido, autenticada, a nossa escolha depende da resposta que nós damos ao Senhor. Sabe, quando
quando Pedro foi chamado, nós vimos lá, Jesus começa o ministério dele, vai chamar na praia. Hoje eu estava lendo um texto interessante. Por que Jesus não começou no templo a chamar as pessoas para se tornarem seus discípulos? O certo seria ir lá no templo, ver os mais, os que conheciam mais a palavra, os mais religiosos, que oravam mais. Não. Ele foi lá na praia, mano, buscar os improváveis. Ele vê lá Pedro e o seu irmão André. Ele fala uma palavra, olhou para aquele homem, viu ele pescando, tirando as redes do barco e disse: vem e segue-me. Querida, a Bíblia diz que na mesma hora, Jesus fala: eu vou te tornar agora, a partir de agora, você é pescador de peixe, vou te tornar pescador de homem. Na mesma hora, a Bíblia diz assim, no mesmo instante, Pedro vai e segue, larga a rede e vai seguir o Senhor. Amado, isso no dia de hoje seria chamar por uma pessoa, por mais que a vida dele não esteja boa, seria meio insano. Dizer, como? Pedro era casado, tinha família, tinha filhos, certamente. Pelo menos sogra, a Bíblia diz que ele tinha. Então ele devia ter mulher também. E ele vai embora, amados. A resposta de Pedro foi assim imediata. Claro que era Jesus, né? Então Deus deve ter dado uma olhada assim, bem nos olhos daquele homem, tipo assim: eu conheço você. Sei que tu é um cara temperamental, deve ter problema com o vizinho, problema com os amigos. Muitos problemas. E Jesus faz uma proposta para ele: eu vou mudar o teu destino. Você hoje é pescador de peixe, eu vou te tornar pescador de homem. Pedro não entendeu nada, mas a Bíblia diz que ele atendeu, amado. E a partir dali ele começa a andar como um escolhido. Deus começa a tratar a vida daquele homem. Foi longo, trabalhoso, porque Pedro, de todos aqueles que foram chamados, era o que mais aparecia, o mais que falava, mas também errava muito, mas se tornou uma das principais colunas do cristianismo na igreja primitiva. Aí você era, qual é o critério para Deus nos chamar? Qual é o critério que Deus usa, que Jesus usou aqui, amado? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele, amado. Então o critério de Deus é completamente diferente. Por isso que Jesus não foi no templo, ele foi na praia. Não que na praia tenha gente que não presta, não se trata disso, mas era improvável pegar pescadores, homens iletrados. Deus não queria pegar homens que se vangloriassem naquilo que ele sabia, na sua experiência. Os fariseus costumavam bater no peito e dizer, falar da sua oferta, falar que oravam 2 vezes, jejuavam 2 vezes por semana, oravam 3 vezes por dia, amado. Nem Abá ora 3 vezes por dia? Não ora. Eu queria uns 100 crentes desse aqui na igreja, que orasse 3 vezes por dia e jejuasse 2 vezes por semana. Seria bom demais. Mas aqueles homens não serviam, porque eles se vangloriavam daquilo, eles achavam que aquilo era tudo. Jesus depois os chama de sepulcros caiados, que eram só aparência. Amado, o critério de Deus é diferente. Então, quando você tiver dúvida a respeito do teu chamado, da escolha que Deus fez, porque você era um improvável, talvez o pior da tua família, talvez até hoje você ouça isso: cara, tu não serve para nada. Por isso que o povo aí fora, o cara não presta para nada, vira crente. Isso é um critério de Deus, amado. É os improváveis, aqueles que não servem nada, que, são desprezados, se acham nada. É esse que Deus escolhe. Não quem não escolhe uma coisa boa como você, mas olha aí como é que você chegou, amada. A maioria aqui, com raras exceções, chegaram aqui desprezados, se sentindo um lixo, o menor de todos. E Deus vai e diz: eu quero você. Você é uma pedra bruta, mas eu vou te transformar num diamante, uma flecha na minha mão. Amado, Deus trabalha desse jeito. Deus não está, quando Ele chama alguém,
Ele escolhe. Ele não chama porque a pessoa tem habilidades, dons, ele até usa os dons naturais. Mas ele normalmente vai acrescentando dons nessa pessoa. Para quê? Porque nós somos escolhidos com um propósito. Nós lemos no início. Eu escolhi vocês para que vocês vá e dê frutos, e o vosso fruto permaneça. E depois disso vem a promessa, a fim de tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai lhe conceda. Mas tudo parte de uma escolha, mano. Então é muito difícil uma pessoa permanecer na fé, por todas as circunstâncias que a gente passa, se ela não tiver convicção que o Senhor escolheu ela. Ele pode falar o que for, foi o Senhor que me escolheu. Eu não concordo, então vai conversar com ele. Eu sou um homem de Deus. Você tem que falar isso, amado, ter essa convicção. Às vezes a Beth falava assim: tu te acha muito. Eu disse: não me acho não, eu tenho a certeza. Quem acha tem dúvida. Eu falo para mim mesmo, bonitão. Se eu não falar, quem vai falar, amado? Os filhos só falam quando são pequenos. Aproveita, Moisés. Tem gente que tem dúvida da sua identidade. Tem homem até da sua masculinidade. Sou macho, sou hétero. Eu sou bonito. Eu tenho qualidades. Você tem que falar, amados. Olha para o espelho. O espelho não mente. Tudo que você falar responde. Você responde para você mesmo. E uma das coisas que você tem que afirmar todo dia, quando o diabo vier lançar essa dúvida: você é um fracasso como um crente. Você vive caindo. Você vive errando. Tá, eu errei, eu estou errando, eu reconheço, me arrependo, mas eu não vou mudar aquilo que Deus já falou. Ele me escolheu e acabou. Porque às vezes a palavra não vem nem de fora, ela está ecoando aqui dentro. Isso é uma escolha errada. Não sou não, Deus não erra. Deus me escolheu. Você é doido. É exatamente o que a Bíblia diz: suas coisas loucas, para confundir as sábias. Então eu estou te confundindo, o sábio. É doido mesmo. O crente não é normal, né? A gente crê naquilo que não vê, espera aquilo que a gente não vê, amado. Então crente não é normal. Se você é normal, você não é crente. Mas tenha uma convicção, querido: Deus te chamou, Deus te escolheu. O dia que Ele te chamou e você atendeu o chamado, você se tornou um escolhido. O que falta é você andar, viver, falar como um escolhido. Porque esse primeiro chamado, o chamado da salvação, do arrependimento, para que você se torne escolhido, é só o primeiro. O que vai autenticar, amado, que você é um escolhido, é toda vez que você ouvir o chamado, você obedecer. A obediência, amado, é o carimbo que te autentica como crente. Crente desobediente é muito complicado. Quando nós adiamos o chamado, nós perdemos, amado, os benefícios da escolha. Não é que Deus muda, Deus não revoga aquilo que ele fez. Você jamais vai dizer: Deus abriu mão de alguém. Querido, se Judas tivesse se arrependido, ele tinha sido salvo. Mas ele escolheu o caminho do suicídio. Ele errou também. Então Deus não muda. Às vezes diz: não, eu me arrependo de ter te escolhido. Eu não quero mais você. Não, é nós que decidimos nos afastar. Por dúvida, por vergonha, por trauma, sei lá. Quando nós adiamos o chamado, nós perdemos os benefícios da escolha. Tem um texto lá em Lucas 9:59 que diz assim: algumas pessoas que seguiam Jesus, mas não eram daquela equipe dos 12, né? Mas Jesus deve ter percebido que estavam todo o tempo ali, comeram do peixe, comeram do pão, estavam batendo palma quando acontecia um milagre, glorificavam. O povão que está na igreja, aquele descompromissado: eu vou quando eu quero, eu chego a hora que eu quero, ninguém manda em mim, eu não dou satisfação para ninguém. É mais ou menos esses caras aqui. Aí Jesus olhou para ele e disse: eu vou chamar você para um compromisso mais sério. Ele fez o mesmo convite que ele fez para Pedro. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro, ele disse: vou seguir-te,
Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para entrar, é apto para o reino de Deus. Preste atenção, amado. A escolha de Deus não te dá garantia da salvação, amado. Vai depender de o que você fizer aqui na terra. Deus nos predestinou, sim, a sermos salvos, a sermos abençoados, mas dependendo de como você se comporta aqui, ou até muitos escolhidos. A Bíblia diz que até quem pregava o evangelho e orava, vai para o inferno. Então querido, se você tem convicção que é um escolhido, quando o Senhor te chamar, seja para um desafio maior, para pregar o evangelho, para liderar uma célula, para cuidar de alguma coisa no reino de Deus, se porte, se comporte, reaja como um escolhido. Opa, o que é, Senhor? Opa, eis-me aqui, vou fazer. Então, com uma lista aqui de irmãos, alguns já quebrantaram. Daqui, amado, que estão servindo aqui, né, comendo do maná que é servido, que não vem por revisão. Como eu falei, isso aqui é quase um pecado. Não. Tenho coisas mais interessantes para fazer. Não dá. Deixa eu sepultar o meu pai primeiro. Deixa eu despedir de fulano. Deixa eu viver a minha vida um dia, querido. Cuidado, esse texto aqui fala muito claro. Se um dia você recebeu o chamado e aceitou, se tornou um escolhido, você botou a mão no arado, querido. Você fez uma aliança com Deus. Então para de estar olhando para trás. Sabe, aceita aquilo que Deus tem proposto para você. Amado, Deus não desiste dos escolhidos. Aqueles que mesmo caindo, mesmo às vezes vacilando, Deus tem uma aliança, né, um compromisso com quem Ele escolhe, mas com aqueles que dão respostas positivas. Pedro errou, né, amado? Antes de Jesus ser preso, uns dias antes, Jesus fez um desafio para provar o coração de Pedro. E Pedro dizia: Senhor, eu estou pronto para morrer contigo. Pedro era alguns dizem que ele era bocudo, né? Mas ele amava o Senhor. Ele amava, da forma dele, mas ele amava. Ele disse: Senhor, eu estou pronto para morrer, tranquilo, pode contar comigo, eu estou dentro. Jesus vinha alertando que ele iria passar por tudo que ele passou. Quando prendem Jesus, amados, que vão em cima de Pedro e reconhecem ele nega o Senhor por 3 vezes. Aquilo acabou com a autoestima espiritual de Pedro, amado. Ele deve ter sentido que isso foi uma escolha errada. 3 anos da minha vida perdido, meu barco, minhas redes, e agora minha mulher vai dizer, minha sogra deve estar lá em casa agora, me esperando. E eu ainda pedi para Jesus orar por ela, devia ter morrido aquela praga. E agora, porque, amados, ele estava desistindo de tudo, porque ele fracassou. Ele disse: eu sou uma escolha errada. E ele faz isso, ele abandona o caminho e volta para a praia e volta para a sua antiga profissão. Depois de Jesus aparecer para os discípulos, ele foi atrás de Pedro, amado, lá na praia, no local onde ele fez o chamado há um pouco mais de 3 anos antes. Quando Pedro vê, né, ele corre ao Senhor, alguém avisa ele vai lá, talvez cabeça baixa, envergonhado. A Bíblia não relata o diálogo entre eles assim na sua íntegra, mas conjecturando aqui, imagino que ele vem todo cabisbaixo, poxa, eu vou pegar uma bronca, né? Traíra, fraco, bocudo. Jesus não faz nada disso, amor. Chama ele para comer um peixinho, que estava já assado. Depois levanta Pedro, olha nos olhos dele e diz: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, né, amado? Mesmo número de vezes que ele negou o Senhor. E Pedro reafirma: eu amo o Senhor. Fui fraco, mas eu amo. Amado, não diz que Jesus condenou ele, que jogou alguma coisa, não fala nada disso. Porque a graça estava sendo manifesta na vida de Pedro, a segunda chance.
E aquele homem toma aquilo como uma oportunidade e não larga mais. Depois de Pentecostes, se tornou um homem tão ousado, né? Tão intrépido. Nem Paulo, amado, nenhum dos apóstolos se tornou um homem tão frutífero como Pedro. Numa lapada só assim, foi 5.000 homens. Daqui a pouco mais 3.000 homens se convertem numa cidade pequena. Lembra da promessa que Jesus fez lá atrás para ele no primeiro chamado? Vou te transformar em pescador de homens. Um homem iletrado, amado, semi-analfabeto, mas se tornou aquilo, mesmo tendo fracassado na primeira, porque o Senhor não desiste dos escolhidos. Amém, querido? Se você ama o Senhor, se um dia você aceitou o chamado,